Salve, salve! Um excelente, abençoado dia a todos. Dia 1º de fevereiro, 5h07 da manhã. Bora pro nosso 32º dia. Caramba! Já passou janeiro, galera. O mês já foi. Faltam 11. Vamos que vamos. Firmes e fortes. Vamos no 5KTD. E você tá fazendo? Espero que sim. Saia dessa cama, saia desse sofá, põe esse movimento, vai edificar. Fechou? Cara, passa rápido demais. É impressionante. Bom, e aí? E ontem? Conseguiu acompanhar aí os pronunciamentos? Copom, Fed. Ontem foi pesado, hein? O pessoal esperava aí, falando de Fed, né? O pessoal esperava aí uma redução nas taxas básicas, né? Lá dos Estados Unidos. E o senhor Jeremy Powell falou, não dá, não ainda. Vamos ter que manter. E as taxas básicas foram mantidas, pegando o mercado de surpresa. O mercado estava esperando uma certa redução. Mas não foi o que aconteceu. Os caras mantiveram. Ele, na verdade, se não me engano, em novembro, dezembro, eles fizeram uma reunião e nessa reunião ele falou que havia uma grande probabilidade de redução, né? Agora em janeiro. Só que eles analisando lá a situação, né, do país lá, não reduziram não. Seguraram um pouco aí a barra e o tom foi de não há perspectiva no momento. É de construção. Não baixaram. Cara, foi engraçado que no momento que ele falou que realmente não ia baixar, que não tinha perspectiva de baixar, a bolsa S&P tomou uma queda impressionante. Ela só desceu. E fundos como o QQQ, ele tomou um baque de quase 2%, cara. É impressionante como uma fala rebenta o mercado inteiro. Porque ele mexe muito com o emocional do pessoal, do investidor. E houve muitas quedas. Ontem foi pesado pra lá. E cara, é a maior economia do mundo. E com certeza, de uma maneira ou outra, isso vai refletir nas outras nações, tá? Pra gente aqui, falando de Copom, teve ali, né, o que se esperava do mercado, né, se esperava do anunciamento, né, do pronunciamento, que haveria uma certa redução, e houve sim de 0,5, né, 0,50, né, ou seja, ele caiu 0,5%, tá? Então a taxa Selic houve uma redução. Isso impacta bastante pra gente aqui, tá? Para quem tá começando a investir, indico estudar bastante sobre isso. Por quê? Porque quanto mais baixa a Selic, mais baixa esses juros, essa taxa de juros, menor é o rendimento para quem aplica em renda fixa, tá? Menor é o rendimento. Quanto mais baixa ela fica, menor é o rendimento. Ou seja, ele vai começando a se equiparar a uma caderneta de poupança, que acaba não sendo atrativo. Seria trocar coelho por lebre. E quando você dá uma pesquisada, você estuda um pouco, você percebe que ao longo dos anos, quando isso ocorrer, normalmente os fundos imobiliários, eles começavam a aumentar. Eles começavam a ter uma hype, né? Ele subia bastante e começava a entregar mais rendimentos. Então, olha o mercado, olha as oportunidades, baixando a Selic. Você que está começando agora, estuda bastante fundos imobiliários, tá? Porque ele ajuda bastante, tá? Eu acho que é o momento de você começar a abrir os olhos para o fundo imobiliário. Inclusive, o mundo inteiro está começando a observar o Brasil em relação a isso, tá? O Brasil, ele é emergente, ele tem muito espaço para crescimento. E nós temos aqui o espaço, né? Vários fundos, várias ações, várias empresas têm espaço para crescimento muito grande. Então, comece a aplicar agora, começa
a estudar o mercado, comece a investir agora, porque quando esse pessoal que tem o cash entrar com aportes, que chama de os players, né, grandes, os tubarões, entrar com aportes fortes e pesados, você já vai estar no meio com uma certa cotinha ali, e aquilo ali vai valorizar bastante na sua mão, certo? Então, Selic mais baixa, fundos imobiliários tende a crescer, tá? E o que é fundos imobiliários, galera? Vamos lá. Então, por sua vez, são um dos mais populares tipos de investimento de renda variável, tá? Fundo imobiliário não é renda fixa, ele é variável, tá? E tem a sua rentabilidade atrelada ao mercado imobiliário, considerando como renda variável, tá? É um título de segmento que consiste um fundo de investimento no qual um conjunto de interessados aplica seu dinheiro para que a gestora do fundo construa, compre, né, arrende, aluga imóveis, né, galpões, logísticos, shoppings e outros. Então, assim, o fundo imobiliário, você é como se tornasse dono de um shopping, é como se tornasse dono de um galpão logístico, é como se tornasse dono de determinado terreno. Isso é muito bacana, porque você, apesar de começar com pouco, você compra uma certa cota, você tem um pedacinho daquele local, tá? Lugar. Isso é muito bacana em relação a isso, tá? E essa definição serve para conceituar um dos tipos de fundos mais famosos, né? Que são os fundos de tijolos. Essa de aquisição, coisa mais física, tá? E existe também outros tipos de fundo, por exemplo, fundo de papel, tá? E fundos de fundos, tá? O fundo de papel, ele investe na questão de não físico, não palpável, tá? Em cima de papéis imobiliários. E fundos de fundos são fundos que fazem a gestão de fundos, tá? O portfólio do fundo de papel de tesouro, ele é mais voltado, tá? Para renda fixa, ligado ao setor imobiliário, como os CRIs, tá? E assim como as ações, os fundos, eles geram rendimentos aos acionistas, tá? Por meio da valorização dos ativos e também por meio de pagamentos mensais ou semestrais. Há uma lei que diz que tem que ser no mínimo por 6 meses dos rendimentos, ou seja, o lucro deles eles têm que dividir, uma parte dividir para os acionistas, tá? Então isso é muito bacana, ou seja, além de você ter ali sua renda por ação, ou seja, a ação valorizar, você todos os meses, a maioria faz isso, viu, galera? A maioria faz o pagamento todos os meses. Recebe todos os meses ali um pouquinho daquele seu investimento, tá? O rendimento sobre um pouquinho daquele que você investiu. Isso é chamado de dividendos. Então todos os meses você recebe os dividendos. É um pouquinho, mas de grão em grão ali no papo. E esse de grão em grão você vai reinvestindo. Isso é muito bacana em relação aos fundos imobiliários, tá? Tem uma coisa chamada também que é o ETF, tá? Que é Exchange Trade Fund, né? Que são fundos mais arrojados, tá? Eles têm uma taxa de administração bem mais atraente, tá? É uma espécie de fundo de investimento cujo portfólio é composto por um conjunto de ações que replicam índices tradicionais do mercado financeiro e de diversas bolsas de valores, tá? Ele compõe, né, essa questão de fundos. Ele tem várias ações dentro deles de fundos mais arrojados, tá? Quais bolsas de valores? S&P, Dow Jones, Nasdaq, tá? Ibovespa, tá? Então os ETFs são mais robustos. Os grandes players que estão trazendo ali, fazendo gestão ali de fundos, tá? De ações. O que acontece, galera? A rentabilidade ela é exclusiva da valorização, tá? Do portfólio em relação ao ETF, tá? Que compõe os fundos. Entretanto, os ETFs são listados em algumas bolsas americanas.
além da valorização dos ativos, também pagam dividendos aos cotistas. Ele funciona um pouco como, bem parecido com um fundo imobiliário, só que ele é mais robusto, tá? Ele investe em vários segmentos dos ETFs, certo? O fundo imobiliário, a rentabilidade dele, ele é muito boa, tá? Ele é muito boa, entrega normalmente sempre bem acima do CDI, tá? Por isso que torna ele bastante atrativo, não só por essa valorização, mas pela entrega mensal ali dos dividendos, pagamento mensal dos dividendos. O fundo imobiliário, ele, para mim, ele é uma das coisas mais importantes para começar no investimento. Por quê? Renda fixa, ela já fala, é aquilo ali todos os meses, tá? E outra coisa, ela está atrelada à Selic. Se a Selic cair, a renda fixa vai cair também, chegando a um patamar bem próximo aí da poupança. Já o fundo imobiliário, além de ter sua valorização da cota, né, da apropriação, ela vai pagar ali todos os meses um X para mim. E se você começar a fazer um cálculo, investindo X reais em determinado fundo, né, e fazer um cálculo para identificar quando que ele sozinho conseguiria gerar mais um, fica muito mais fácil de você deixar sua carteira mais arrojada, trazer mais recursos para você, porque, por exemplo, se a cada 100 ele gera mais um, você conseguiu comprar 100 cotas dele, ele vai gerar todos os meses mais um com aquele dividendo que ele vai te pagar. Tem fundo imobiliário que custa 10 reais. Um dos mais famosos é o MXRF11, que ele é o fundo que tem o maior número de cotistas, né, na bolsa. Lembrando, galera, eu não estou dando dica de investimento, falo para você, estuda, busque conhecimento, é libertador, tá? E o conhecimento é barato, a ignorância sai caro. Mas assim, você começa a investir com pouco e você vai ter todos os meses ali uma rentabilidade, um retorno em relação a esse seu investimento, tá? O fundo imobiliário, ele tem risco? Claro que tem risco, toda ação tem risco, todo investimento tem risco. Você vai encontrar fundos com riscos mais baixos, outros mais moderados e outros mais agressivos, tá? Risco mais alto. Você tem que entender qual que é seu perfil de investidor. Se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado, tá? Você se identifica nisso, cria sua carteira em relação a isso, tá? Mas assim, fundo imobiliário é uma excelente maneira de você começar a investir. Estuda sobre qual você quer investir, para você fazer suas aplicações em cima disso, tá? Os prós do fundo imobiliário é o quê? Uma boa rentabilidade, tá? A possibilidade de recebimentos mensais de dividendos, isso é muito bom, tá? Você ter um conforto de ser dono de vários imóveis, sem ter que ter a dor de cabeça de procurar inquilino, de mexer com documentação, sem mexer com manutenção, tá? E o que seria o contra, né, do fundo imobiliário? Tem parte dele que é tributável, tá? Por exemplo, os dividendos ali todos os meses, ele até um X valor ele é tributável. Só que se você vender aquela cota, ele é passível de tributação, tá? Cara, eu falo pra você, fundos imobiliários são as melhores coisas que tem. Estuda, começa, aplique, tá? Você vai ver que aos pouquinhos você vai tendo ali seu retorno. Lembre que você tem que determinar uma meta para você, todos os meses de aporte. Cria a carteira que você queira, tá? E cria uma meta para você fazer aporte todos os meses daquela sua meta, daquele valor que você definiu. Porque aos pouquinhos a sua carteira vai começando a engordar. Vai começando a ficar mais arrojada. O grande lance é ao longo prazo, tá? E investir tem que ser hábito. Cara, só 2% do Brasil investe. Lá nos Estados Unidos, mais de 70%. Investir tem que ser hábito. Assim como muitas pessoas têm hábito de tomar uma cervejinha, de ir no boteco tomar cervejinha, né? De comprar coisas supérfluas e que não faça sentido, que não vai trazer um retorno assim para ela. Então pega um hábito de investir, cria um hábito de investir. Ah, não tenho dinheiro.
Cara, você tem dinheiro. Você tem dinheiro, para com isso. Você gasta 50 reais numa coisa besta, boba. 50 reais você poderia estar comprando 5 ações de um determinado investimento, de fundo imobiliário. Aí você fala que não tem dinheiro. Para com isso. Você vai começar com pouco, mas comece. Não tem problema se eu começar com 50, mas comece. Aprenda, estuda. Vai devagar, mas vai. A constância vai fazer com que você chegue a um lugar bom. A constância parada não. Constância em investir. Eu invisto todos os meses, eu tenho um padrão de investimento. Qual que é o meu resultado lá na frente? Ter riqueza. Ser próspero. A constância em não investir, a constância em ficar parado e não fazer nada. Qual que é o seu retorno? Qual que vai ser o seu resultado? Nenhum. É simples, é lógica. Posso começar com 10? Começa com 10, não tem problema. Ah, vão rir de mim? Não tem problema. Não tem problema. Crie um hábito de investir. Crie o hábito de fazer acontecer. O hábito de fazer nada vai render nada, somente isso. Põe na sua cabeça. Fechou? É isso aí. Um excelente e abençoado dia. Estude bastante, tá? Aprenda bastante sobre. Veja como o mercado tem suas volatilidades, tá? E tem muita gente ganhando dinheiro. Só que a pessoa que está ganhando dinheiro, ela está investindo. Ela está estudando, tá? Quem não está ganhando dinheiro está parado sem fazer nada. Aliás, esse está gastando, principalmente o tempo dele. É isso aí, galera. Um excelente e abençoado dia. Aproveita esse dia. Se você não sabe que dia que é hoje, vou te falar. Hoje é o presente. E esse presente tem que ser desfrutado, tem que ser apreciado. Eu vou desfrutar, vou apreciar o meu, que já começou fantástico, já começou maravilhoso. Fechou? Estude, busque aprender, busque evoluir. É isso aí, um excelente e abençoado dia e até amanhã. Bora pro 5K TD. Não se esquece, curte, tá? Compartilhe. E tem gente que está precisando aí, principalmente de caminhada, de exercício, de compreender algumas coisas em relação a investimento. Fechou? Valeu, tchau, tchau.